Por incrível que pareça, não era um propósito meu trazer uma mensagem sobre família. Mas sabe quando você está buscando de Deus uma palavra para a igreja, e você quer ir por um lado, mas de repente você lembra de um texto, e esse texto salta aos teus olhos, e aí você entende que Deus está direcionando a uma palavra, não como a gente queria falar, mas uma palavra mais específica para a vida da igreja. E por isso, nós vamos tratar da seguinte temática: como destruir cadeias na vida familiar. Atos capítulo 16, versículos 23 a 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 23 a 36, representando o seu cônjuge. Amém? Então, versículo 23, vamos ficar de pé em louvor à palavra de Deus. Eu vou ler os textos ímpares até o 35, e vocês leiam o 36 final, tá bom? Então vamos lá. E havendo-se-lhe dado muitos açoites, os levaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vocês. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vocês. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Vocês. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Vocês. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma hora da noite, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Espada de dois gumes, que a tua palavra, ó Deus, nesta hora, pela minha boca, ela possa cumprir, Senhor, o que lhe apraz, ela não possa voltar vazia para o Senhor, conforme a tua própria palavra fala, e da justiça a cada um aqui. Eu oro no nome do Senhor Jesus, amém. Pode assentar então, meus irmãos. Gente, vamos lá. Como destruir cadeias na vida familiar? Esse é o tema que nós queremos compartilhar com vocês nesse texto bíblico lido. Nós, estudando algumas pesquisas sobre família, sobre matrimônio, podemos constatar que desde o período da pandemia até os nossos dias foram destruídas. E esse fenômeno, ele não para, esse fenômeno, ele continua, algo que tem sido muito notório nos nossos dias. E nós percebemos então que grande parte de outro, com as diferenças
de características, as diferenças de comportamento do homem, da mulher. Nós percebemos que os cônjuges de hoje não têm tido essa habilidade para que possam se adequar um ao outro e fortalecer, então, essa união conjugal. E com isso, o que acontece? O inimigo das nossas almas, que a Bíblia fala que é o diabo, Satanás, que se opõe à igreja e que tem cegado o entendimento dos homens que não conhecem o Evangelho, tem encontrado ocasião, tem encontrado oportunidades, tem encontrado brechas para destruir a família, porque ele veio para destruir. A função dele é destruir, é roubar, é matar. Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Claro, uma referência ali aos religiosos da época, mas quem está por trás de tudo isso é o diabo. E nós não podemos fazer vista grossa em relação a essa questão, não levar a sério essa questão. E aí, meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, da história da conversão do carcereiro, da sua família, nós vamos ver uma libertação, nós vamos ver uma restauração familiar, uma libertação da escuridão do diabo, uma salvação completa, maravilhosa, tanto na área pessoal, de comunhão com Deus, como na área familiar. A família dele toda foi salva, foi alcançada, foi restaurada pelo poder de Deus. E é isso, meus irmãos, que as famílias estão precisando hoje. As famílias estão precisando de Jesus Cristo no seu dia a dia, no seu lar, na sua casa. O que os casamentos estão precisando hoje é de nosso Senhor Jesus reinando nos corações, nos lares. É exatamente isso que está faltando hoje, para que as famílias possam se adequar, as famílias possam viver harmoniosamente, as famílias possam desfrutar da bênção do casamento e glorificar a Deus. E então, é propósito de Deus que as cadeias satânicas que escravizam famílias e que destroem famílias sejam quebradas, como aconteceu aqui na família deste carcereiro. E essa história, então, vai trazer para mim e para você 5 verdades para que toda cadeia satânica, diabólica, destruidora, que porventura o diabo esteja segurando para destruir a tua família, seja destruída nessa noite, pelo poder de Deus. E aí, gente, a primeira verdade que eu destaco é: isso vai acontecer, primeiramente, quando há louvor e adoração no lar. Quando há louvor e adoração no seu lar, cadeias que destroem a família vão ser destruídas, vão ser quebradas para a glória de Deus. Mas é preciso ter o quê? Louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. É o que eu vejo claramente nos versos 25 e 26. No contexto aqui, o apóstolo Paulo e Silas estavam em sua segunda viagem missionária, e eles estavam na Ásia Menor, intentavam ir para o interior da Ásia Menor, mas em Troade, o apóstolo Paulo teve uma visão, e um jovem falava para ele: passa a Macedônia e nos ajude. E eles entenderam então que eles tinham que ir para a Europa, atravessar o mar Egeu e estar lá na Europa para pregar o Evangelho, e assim eles fizeram. E chegando na Macedônia, região da Macedônia, da Grécia Antiga, onde eles chegam na cidade de Filipos,
E ali, meus irmãos, eles são usados por Deus para fundar a primeira igreja na Grécia Antiga, bem no coração da filosofia grega. E começa com Lídia, vendedora de púrpura, que servia ao Senhor, mas ainda não era nascida de novo. Então o Senhor lhe abre o coração, ela crê na salvação, ela é batizada, e em seguida, indo eles alguns dias para o lugar de oração, uma jovem com espírito de adivinhação, todos os dias falavam: estes que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E por alguns dias aquilo começou a perturbar o apóstolo Paulo, e ele teve um discernimento que era um espírito de adivinhação. E aquele espírito de adivinhação dava grandes lucros para os senhores daquela jovem. E aquela jovem, então, o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito, aquela jovem foi liberta para a glória de Deus. E aqueles senhores, vendo que os seus lucros caíram por terra, foram então e prenderam o apóstolo Paulo e Silas, levaram aos magistrados. Os magistrados os condenaram, eles levaram uma coça imensa, e foi recomendado ao carcereiro lá em Filipos, que amarrassem eles, prendessem eles, com muita segurança. E então eles foram lançados no cárcere interior, que é no subsolo daquele lugar. Mais incrível que pareça, o texto aqui, os versos 25 e 26, o que diz? Que perto da meia-noite, o que eles faziam, irmãos? Naquele lugar de trevas, naquele lugar escuro, naquele lugar onde o diabo estava escravizando vidas. O texto vai falar que eles oravam e cantavam ao Deus Todo-Poderoso, e os presos ficavam ouvindo o louvor deles. E aconteceu que perto da meia-noite, aconteceu então um milagre extraordinário. Diz aqui o verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Veja, meus irmãos, aqui começa a libertação deste carcereiro. A libertação do carcereiro começa através do louvor e da adoração dos apóstolos, de Paulo e de Silas. E a gente precisa levar isso a sério na nossa vida. A gente precisa entender a importância de que o nosso lar seja um lar onde haja louvor e adoração ao nosso Deus. Gente, quando nós louvamos e adoramos ao Senhor Deus, cadeias invisíveis estão sendo quebradas. E aí a grande pergunta que eu faço para vocês nessa noite: você, na sua casa, você tem sido um adorador do Senhor nosso Deus? Gente, o que você tem ouvido na sua casa? A sua casa tem sido um ambiente de louvor a Deus? A sua casa tem sido um ambiente onde o Deus vivo é glorificado, é proclamado, é exaltado, é adorado, através da musicalidade, através de programas que abençoem a família? Ah, meus irmãos, o que nós estamos percebendo é que as telas, elas estão sendo usadas por muitas pessoas que professam a fé cristã, mas de forma destrutiva, com programações, com eventos, com tantas questões que na verdade não edifica a família, esfria a fé, e muitas vezes programações que são instrumento do diabo para destruir a tua família, e falta o discernimento, falta a percepção.
Então nós precisamos entender que precisamos fazer do nosso lar um lugar de adoração a Deus, colocar hinos de louvor a Deus, música cristã na nossa casa, no nosso lar. A nossa casa tem que tocar música que exalte a Deus, que glorifica a Deus. É dessa forma, meu irmão, que a glória de Deus vem. É dessa forma que o terremoto vai acontecer na tua família, e as cadeias que prende, que destrói, vai ser quebrada para a glória de Deus. E aí a gente vai para a Bíblia e a gente fica encantado, meus irmãos, como que Deus opera através da musicalidade, através da adoração, pela música, pelo louvor, pela oração. Na Bíblia, em 2 Crônicas capítulo 20, nós vamos ver ali o rei Josafá, rei de Judá. Ele foi avisado que vinha uma grande multidão de inimigos contra Israel, contra Jerusalém. Os edomitas, os amonitas, moabitas se reuniram em grande multidão e vieram para guerrear, para tomar Jerusalém. E o rei Josafá então se humilhou diante de Deus, orou diante de Deus, jejuou diante de Deus, reuniu a congregação. Deus levantou um profeta, e o profeta profetizou e falou: essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor Deus. E então Josafá creu na palavra profética, reuniu o povo, colocou os cantores para louvar a Deus. E os cantores então, quando começaram a louvar a Deus, com grande voz, com a harpa, o tamboril, enfim, com as palmas, em alta voz, o texto vai falar que eles louvavam a Deus em alta voz. E o louvor foi tão forte, que diz o texto, que a glória de Deus desceu, e foi lá no arraial do inimigo, e o inimigo começou a lutar um contra o outro, e o inimigo matou um ao outro, e o povo foi e fez os despojos, obtendo uma vitória maravilhosa, através do louvor, através da adoração, através da exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso, meu irmão, minha irmã. Não bote música que não glorifica a Deus na tua casa, porque isso pode ser uma brecha para o diabo. O que é que você está vendo na televisão? O que é que você está vendo na telinha do celular? Cuidado com o que você está vendo, porque isso pode estar destruindo a tua família, destruindo o teu casamento. Colossenses 3,16 vai falar assim: a palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando com graça ao Senhor em vossos corações. É a Bíblia que manda, meu irmão, minha irmã, que eu e você, o nosso louvor é salmos espirituais, são hinos espirituais ao Senhor, e a glória de Deus vem, as cadeias vão ser quebradas, gente. Salmo 96:1, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Você tem feito isso na sua casa? Você tem cantado um cântico novo ao Deus Todo-Poderoso, e Ele fala: cantai ao Senhor todas as terras, celebrai com júbilo ao Senhor nosso Deus. Então nós precisamos ter essa percepção. Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24. Então a palavra vai falar: e a hora vem,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem assim, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, gente. O Salmo 22, verso 3 vai falar: porque tu és santo e habita no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. É tempo da igreja adorar a Deus, louvar a Deus no seu lar. O seu lar tem que ser um ambiente de adoração, de celebração, de culto ao Deus Todo-Poderoso. Não vai ter cadeia diabólica que vai suportar. O mal vai sair, o laço vai ser quebrado, os grilhões vão ser destruídos, porque o poder de Deus é invencível. E aí, gente, a segunda verdade, para a gente correr aqui, a segunda verdade, quando cadeias são quebradas na vida familiar, é quando a luz do Senhor chega. Veja, quando a luz do Senhor chega, cadeias são quebradas. Veja o verso 27 a 29, o que acontece a seguir? Aí a seguir do terremoto, diz lá: acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Verso 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Agora o verso 29, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ah, meu irmão, veja, minha irmã, nesse momento entra a luz verdadeira. Quando ele pede para que haja luz, então é trazida a luz, é acesa as lamparinas, ele vê Paulo e Silas, e todo trêmulo, ele vai e se prostra diante dos apóstolos. É a luz, é a glória de Deus que está ali, é a luz verdadeira que ilumina o entendimento do ser humano, para que ele conheça a salvação. Ali naquele momento, quando a luz de Deus chega, também é o processo da libertação do carcereiro, é o processo da libertação da sua família, é o processo da restauração completa na vida dele, na vida da família dele. Gente, e a Bíblia vai falar para mim e para você, Evangelho de João 1,9, que Jesus Cristo é a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Gente, nós precisamos que Jesus Cristo reine no nosso lar, porque se a luz verdadeira está no nosso lar, gente, como que vai haver trevas? Como que o diabo vai ter ocasião, se Jesus está no nosso lar, a luz verdadeira está no nosso lar, como que vai haver trevas? É impossível. O nosso lar, ele vai brilhar, a glória de Deus vai ser abençoado. Evangelho de João 8,12, Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem o quê? A luz do mundo. Gente, quem segue a Jesus verdadeiramente tem a luz do mundo. Talvez você esteja na igreja, talvez você seja membro da igreja, mas você ainda não teve percepção de vários aspectos na vida cristã. E um dos aspectos fundamentais na vida cristã é realmente que seguir a Jesus é uma entrega total, plena de toda a nossa vida para Ele, e aí a luz dele entra na nossa vida, e então nós vamos ser iluminados pela glória de Deus. Salmo 119, verso 105, o que diz?
lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mateus 5,14, o que diz? Vós sois a luz do mundo. Então, a igreja, ela reflete a luz de Cristo. Gente, se essa luz, ela não está refletindo nos casamentos, e os casamentos estão sendo enfraquecidos, os casamentos estão sendo destruídos, é porque essa luz, que é Jesus, ela não está brilhando, ela está ofuscada, ela não está sendo utilizada de forma correta. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, é noite para você convidar o Senhor Jesus para iluminar o teu casamento, para abençoar o teu casamento, para remover as trevas do teu casamento. A terceira verdade, para que cadeias sejam quebradas. A terceira verdade, gente, é quando cremos nas promessas de Deus. Veja a sequência, agora o verso 30 e 31, o que acontece a seguir? Quando eles se prostram diante dos apóstolos, a luz de Deus chega. Agora o verso 30 e 31, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? Verso 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ah, gente, tão simples assim, tão simples, tão eficaz, assim. Veja que naquele momento, ele, o carcereiro, ele creu na palavra, ele creu na promessa. Qual é a promessa? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então, gente, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Se você não crê na palavra, você não vai ver acontecer as maravilhas de Deus, você não vai ver a restauração, onde precisa de restauração. É preciso crer na fidelidade da palavra de Deus. O Deus que eu e você servimos, Ele é imutável, não tem sombra, não tem variedade, Ele não muda, Ele é fiel sempre. E por isso 1 Timóteo 4, 9, vai falar exatamente assim: esta palavra é fiel e é digna de toda aceitação. Então essa palavra que eu estou trazendo aqui para vocês é fiel. Nessa palavra vocês podem crer, ela é digna de toda aceitação, gente. Porque não é palavra de homem, é palavra do próprio Deus. E aí, Tito 1:2 vai falar o seguinte: em esperança da vida eterna, na qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Veja que palavra profunda, que promessa profunda. Gente, Deus não pode mentir. O que Ele fala aqui na Bíblia é a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que cura, a verdade que ilumina, a verdade que nos faz saltar as muralhas, a verdade que faz eu e você desfrutar das maravilhas de Deus e viver uma vida cristã saudável, viver uma vida cristã abençoada na família. Deus ama a família, foi Deus quem criou a família, foi Deus quem criou o casamento, para você ser abençoado no casamento. Gente, a tua casa não pode ser um lugar de guerra, não pode ser um lugar de briga, não pode ser um lugar de um falar alto com o outro, de pirraça um com o outro, de inimizade. Aí o diabo deita e rola. Sabe por que o diabo está deitando e rolando? Muitas vezes em muitos casais, em muitos matrimônios. Porque, gente, a palavra de Deus, ela não está reinando nos corações. A palavra de Deus, ela não está fluindo, porque a desobediência conjugal,
Então, meu irmão, minha irmã, veja que nós precisamos entender que Deus prometeu, e Ele não pode mentir. Entenderam, gente? De uma forma ou de outra, se nós cremos na palavra, nas promessas, como esse carcereiro, de uma forma ou de outra, você vai saltar essa muralha no casamento, e você vai ver a glória de Deus, de uma forma ou de outra, não sei como, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, se você crê nas promessas, você vai ver acontecer isso, eu tenho certeza absoluta. O Salmo 121, 1 e 2, o que diz, gente? O que diz o Salmo 121, 1 e 2? Eleva os olhos para os montes. Está difícil na família, não está dando certo, não está se entendendo com o seu cônjuge, então o que você faz? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta está no versículo 2. Da onde que vem o socorro para o seu casamento? Da onde que o nosso socorro vem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez tudo, Ele nos fez, Ele te socorre. Calma, tenha paciência, comece a exercitar as promessas de Deus na tua vida. Por isso que o Salmo 122, 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso, gente, muitos casais perderam a alegria de estar aqui na casa do Senhor, porque você estando aqui, você vai ser ministrado, você vai ouvir a palavra, essa palavra que traz restauração, que traz sabedoria, que traz orientação, que ensina você como se portar. Mas muitos perderam a alegria de celebrar Deus na igreja, no templo, nas casas. Nós não podemos perder essa alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja precisa estar reunida para celebrar, porque é aí que a família vai ser protegida, é aí que a família vai ser ministrada, é aí que a família vai ser curada, libertada de mazelas, de cadeias, é aí que o diabo vai ser derrotado. Quanto mais você celebra, quanto mais você se reúne, mais fortalecido você fica em Deus. E assim a tua família é fortalecida por Deus, gente. Salmo 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, gente, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor dos que o temem. Você crê nisso, irmão? É necessário crer nessas promessas. Charles Spurgeon, ele disse: se você se apropria de uma promessa, ela não precisa ser surrupiada. Você pode apossar-se dela com coragem e dizer: isto é meu. Amém, gente? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O tempo não é teu, o tempo é de Deus, mas o crer é meu e teu. O crer na promessa, o perseverar na promessa, é da nossa parte. Agora, Deus, o tempo de Deus é outra coisa. O que eu e você precisamos é ser fiel em crer nas promessas. Amém, gente? A quarta verdade, gente, a quarta verdade, para que cadeias sejam quebradas na vida familiar, sabe qual é? Quando há liberação de perdão. Quando há liberação de perdão. Veja claramente isso no verso 33. O que acontece aí no verso 33, irmãos? Diz assim, ó: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes o que, gente? Os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Olha aí, toda a casa, toda a família. Mas o que eles fizeram? Naquele momento
crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Verso 32, ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E aí, eles então pegam os apóstolos, Paulo e Silas, e eles lavam o quê? Os vergões. Eles estavam todos marcados pelas chicotadas, que levaram lá na rua, na praça em Filipos. Meus irmãos, agora esse carcereiro, que anteriormente pegou aquele homem com raiva, pegou o apóstolo Paulo, pegou Silas, com ódio no coração, colocou eles lá no subsolo da prisão, amarrou os pés no tronco. Agora esse homem, cheio da alegria da salvação, cheio de perdão no coração, agora esse homem pega os apóstolos ali, e agora esse homem lava as feridas deles, dos vergões, trazendo alívio, trazendo cura, liberando perdão, abençoando, tratando, cuidando com amor, com carinho. Gente, é isso que está faltando em muitos lares hoje, liberar perdão, gente. Eu sinceramente, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, gente, não vale a pena os cônjuges viverem dentro de uma casa, magoados, ressentidos um com o outro, dormirem, um vira para um lado, o outro vira para o outro, a esposa ressentida, a esposa chorosa, ele turrão, do outro lado, e aquele combate entre ambos, como se fossem dois inimigos, dois gladiadores. E a Bíblia diz que no casamento se torna uma só carne. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como a ele mesmo. A Bíblia diz que a mulher também deve amar o esposo, deve ter alegria em ser auxiliar do esposo no lar. Mas gente, nós não estamos vendo acontecer isso. Está uma briga, está um ressentimento, está um ódio, está uma mágoa, e com isso o diabo está só aplaudindo, porque está acabando com o teu casamento, e muitos não enxergaram isso. Meu irmão, minha irmã, se ele ou ela não liberou perdão, libere perdão você hoje. Para de ficar cavucando coisas do passado, para de ficar olhando lá para trás, ciscando lixo, quanto mais você cisca, mais vai feder. Para com isso, olhe para frente, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, gente. Filipenses 3, 13 e 14, deixando para trás as coisas que ficam, deixando para trás as coisas que ficam, deixa para trás essa coisa que faz mal para vocês, essa dúvida que faz mal para vocês, deixa para trás isso, lança isso na cruz nós fomos sarados, na cruz nós temos perdão, na cruz Jesus nos perdoou, gente. Abençoa o teu cônjuge nessa noite, abençoa, está ferido, está ferida, libera perdão, fala para Deus nessa noite: Senhor, eu perdoo essa ofensa da minha esposa, e a esposa vai falar a mesma coisa: Senhor, eu perdoo essas ofensas do meu esposo, eu lanço, Senhor, essas ofensas lá na cruz, porque lá na cruz o nosso glorioso Redentor, ele levou o meu pecado, o seu pecado, nossas ofensas, sepultou lá, sendo nós inimigos, e nos trouxe perdão, libertação, cura e vida eterna. E nós não queremos perdoar o cônjuge por pirraça, por falta de caráter cristão, por meninice.
mas nessa noite que o Espírito Santo possa falar com você. O Espírito Santo está aqui, Ele está movendo na igreja, Ele está trabalhando, Ele está falando ao teu coração, e é tempo de você abrir teu coração, ouvir essa palavra. O escritor aos Hebreus vai falar, Hebreus 4:7, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O problema é que você tem endurecido o teu coração para a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus, mas você tem endurecido o teu coração, e o diabo está se aproveitando disso, está amarrando você para destruir terrivelmente o seu casamento. Preste atenção o que diz Efésios 4:32, diz assim, antes, sede benignos e misericordiosos. Antes sejam benignos e misericordiosos, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3:13, idêntico, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Entenderam, gente? Está com queixa com teu esposo, com a tua esposa? Assim como Cristo te perdoou, você foi perdoado por Cristo, e o ensino é, faça isso também. Perdoe a sua esposa, perdoe o seu esposo. Feche essa porta aí, feche essa brecha aí, e aí você vai ver a glória de Deus, você vai ter refrigério, você vai ter alegria, você vai desfrutar verdadeiramente da alegria no casamento, na sua vida familiar. Dr. David Martin Lloyd Jones, médico famoso inglês do século passado, ele disse, se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, preste atenção, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros, e não podemos negar o perdão. Se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, só se você não reconhece a Jesus como teu Salvador, aí você está guardando ressentimento, aí você fica guardando ressentimento, qualquer coisinha você joga na cara do cônjuge, os anos passam e você continua jogando no rosto do seu cônjuge aquele problema lá de trás, entendeu? Que coisa triste isso, gente. Aí cuidado, porque como diz esse homem de Deus do passado aqui, se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros, e não podemos negar o perdão. Quem é crente de verdade, fica chateado, fica magoado, mas libera o perdão, não tem jeito. Quem é crente libera perdão, porque é nascido de novo, o Espírito Santo está nele. Se isso não está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, é tempo de se quebrantar, de se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir o socorro de Deus. Ore junto com o seu cônjuge, não está no esboço isso aqui não. Ore diariamente junto com o seu cônjuge. Ao final do dia, depois de todas as atividades, tire um momento para orar com o seu cônjuge. É verdade. Gente, é preciso isso. É preciso que esse Deus Salvador esteja reinando na nossa casa. Precisamos invocar a presença dEle. Pergunta para a Elaine, cadê ela? 20 de fevereiro, nós vamos fazer 37 anos de casado. Pergunta para ela se teve algum dia que a gente não ora junto todo dia. Eu tenho o meu momento de oração, separado, de Bíblia, mas depois de todas as atividades, eu e ela fazemos uma oração junto, antes de dormir. Gente, é tão simples isso, basta ter o quê?
perseverança, propósito, amor a Deus. E última verdade, a quinta verdade, para que então cadeias sejam quebradas na vida familiar, quando manifestamos alegria, gente. Olha o verso 34, o que acontece na casa do carcereiro? E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Agora olha só, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Olha aí, agora aquele homem carrancudo, aquele homem acostumado à violência, aquele homem agora pega os apóstolos, leva para sua casa, prepara um jantar maravilhoso, mas cheio de alegria no coração, porque eles creram em Deus. Gente, a alegria, ela liberta as cadeias invisíveis, satânicas, que destrói a família. E aí, gente, Gálatas 5, 22, que diz? Fala sobre o fruto do Espírito. Qual é o segundo fruto da relação dos 9 frutos? Qual é, gente? Alegria, né, Tiago? Alegria, algumas versões, gozo, sinônimo, alegria, o fruto do Espírito no crente é alegria. O que aconteceu aqui? Eles creram, eles se encheram de alegria, eles agora servem a mesa, a família é outra, a alegria naquela família, a bem-estar naquela família, a gozo naquela família, porque eles creram em Deus, eles creram na salvação em Cristo. E Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo fala para a igreja, para a família, para mim, para você: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Neemias 8:10, que diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: o cristão deve ser uma aleluia, de cabeça aos pés. Eu quero desafiar você que é cônjuge, hoje sorri para a tua esposa, para o teu esposo. Eu quero desafiar cada cônjuge hoje que está aqui, a dar um sorriso de gratidão pela vida dele, pela vida dela, para a glória de Deus, liberar, arrancar essa coisa, esse sentimento que impede que a alegria de Deus flua no teu casamento. Billy Sunday, ele disse: se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Gente, o cristão, ele é um mar de alegria em meio ao sofrimento. Exatamente isso. Ser abençoado na vida cristã é você ser cheio de alegria em meio ao sofrimento, muitas vezes em meio à dor, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria, ela supera, ela te fortalece, ela leva você a saltar as muralhas, porque você crê nele, ele está com você, ele é Senhor da tua casa, ele é Senhor da tua vida, você obedece à palavra dele. Gente, finalmente, eu destaquei aqui para vocês essas 5 verdades que quebram cadeias que têm destruído as famílias hoje, em nossos dias. Então destaquei aqui a importância da tua casa ser um ambiente de louvor e adoração a Deus. Bota música cristã na tua casa, bota programações que adorem a Deus na tua casa. Segundo lugar, a luz verdadeira, Jesus Cristo reinando, Jesus Cristo sendo adorado, glorificado, sendo obedecido. Terceiro lugar, crendo sempre na palavra de Deus, crendo sempre nas promessas de Deus. Quarto lugar,
É inevitável que num casamento um não fique aborrecido com o outro. É inevitável que no casamento que um não fique chateado ou até ressentido. Mas o que não pode é que isso crie uma raiz de mágoa e destrua o seu casamento, como tem destruído um bocado de casamento hoje. Então, gente, perdão, o perdão é fundamental, porque Cristo te perdoou, sendo eu e você inimigos, amém? E alegria do Senhor é a nossa força, e eu concluo com a frase do comentarista Walter Chantre. Ele disse assim, presta atenção, é porque eu vou entrar de férias agora em janeiro, e por isso que eu vou concluir esse sermão aqui, porque eu vou sair de férias tranquilo, e aí eu vou concluir esse sermão com essa frase: como terminariam logo as sessões de aconselhamentos matrimoniais, se os cônjuges competissem seriamente em negar-se a si mesmo. E agora? Eu quero